Oi, gente, tudo bom? Tô passando aqui para falar para vocês um assunto muito importante. Hoje eu não tratando a respeito de maldição, mas falando mais precisamente do legado, tá? Então, vou acompanhar algumas anotações aqui. Legado perpetuado pela tradição, ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí eu quero chamar a atenção para vocês num texto da Palavra de Deus, tá lá em Lamentações 5:7, tá? Vai dizer assim: os nossos antepassados pecaram e agora estão mortos, mas nós sofremos as consequências dos seus crimes. Muita gente pode olhar para esse texto da Bíblia e dizer, olha aí, ó, tá vendo? A maldição, ela é hereditária. A maldição, ela vem de pai para filho. Mas não, olha só, eu quero chamar a atenção para vocês. O texto diz: os nossos antepassados pecaram e agora estão mortos, mas nós sofremos as consequências dos seus crimes. Por quê? Porque a gente aprende a fazer as coisas erradas em casa. A gente aprende a pecar em casa. A gente aprende a desrespeitar em casa. A gente aprende a ser egoísta em casa, né? Então, o texto, ele deixa muito claro que, apesar dos pais já terem morrido e agora estão lá no acerto de contas com Deus, né? Ou vão para baixo, vão para cima, enfim, já foram, né? Mas para nós restou a consequência, né? Do pecado que iniciou lá atrás, ficou a consequência. E assim é no nosso legado, né? Então nós precisamos nos preocupar quanto ao que nós vamos deixar de legado para quem vier logo atrás, tá? Então, maldições. Maldição, como a gente já viu, é o indício de que algo está errado, tá? Então, uma família que é corrompida pela bebida alcoólica, né? Se alguém não parar, vai ser sempre assim. E isso é uma maldição, né? Por que é uma maldição? Porque é algo que é horrível, é ruim. Você ficar preso a qualquer tipo de vício, incluindo o vício da bebida alcoólica, é horrível, é ruim para você, é ruim para quem está ao seu redor, né? Então ninguém ganha com isso. E por que é uma maldição? É uma maldição para você olhar para trás e perceber: estamos muito envolvidos com esse pecado. Olhar para o lado e perceber: outras pessoas não estão envolvidas com esse pecado. E olhar para Jesus e perceber: o Senhor não aprova isso, né? E aí, quando você chegar a essa conclusão, você vai ter condições de dizer: olha, lá para trás eu não tenho como mudar, né? O que aconteceu lá para trás eu não tenho como mudar, mas o que vai acontecer daqui para frente é minha decisão. E aí você para, aí você estanca, né? E a gente já aprendeu que maldição e bênção é colheita, né? Então, se você plantar desobediência, plantar pecado, plantar coisas que desagradam ao Senhor, você vai colher as maldições não para te destruir, mas para te consertar, para que você observe o que fez errado e comece a plantar certo. Agora, se você planta certo, se você planta os planos do Senhor, você vai colher as bênçãos do Senhor. Isso significa que não vai ter turbulência? Significa que você não vai passar por desafios? De maneira nenhuma. Quanto mais crente você for, quanto mais em Jesus você estiver, mais problemas você vai passar, mais desafios você vai enfrentar. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor é comigo. E assim é a sua vida, meu irmão. A gente não está livre de situações ruins, não. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? Outra questão sobre legado. Cativeiro, tá? O que é o cativeiro? É uma prisão. O cativeiro é uma prisão onde você não consegue sair. No cativeiro, você não consegue sair. Jesus precisa te libertar. E aí, logicamente, nós somos convidados a interceder pelas vidas, né, que estão em cativeiro. Se você percebe na sua família, no seu ciclo de amizades, ou até mesmo em alguém da mídia, hoje em dia a internet está aí para nos ajudar. A internet é uma bênção, a gente precisa usar ela boa. Você viu a situação de alguém, percebeu que está em um cativeiro? Ora, pede ao Senhor: Senhor, liberta essa pessoa. Senhor, leva conhecimento para essa pessoa. Não adianta julgar, irmãos. Inclusive, eu quero fazer um pedido de perdão através desse vídeo aqui, ó. Não é nenhum assunto, mas deixa eu aproveitar. Eu peço perdão a todos aqueles que servem em outras religiões e até mesmo os ateus que declaram que Deus não existe, tá? Eu peço perdão por quê? Porque eu tenho certeza que vocês já foram ofendidos por muitas pessoas da classe evangélica. Olha, o nosso papel como igreja não é condenar. O nosso papel como igreja é amar. É levar o amor, a paz de Cristo que excede todo entendimento.
Então você que está me ouvindo aí, que não é crente, que não é evangélico, que não crê em Jesus, receba esse pedido de perdão em nome da igreja, por toda vez que você foi agredido, por toda vez que você foi insultado. Esse não é o nosso lema, esse não é o nosso chamado. Jesus Cristo nos chamou e chama você também que está nos ouvindo aí para viver a paz que excede todo entendimento, para viver o amor completo, mas é sua decisão. Se você quer permanecer no lugar onde você está, que Deus te abençoe, que Deus abra os seus olhos e que Deus oriente o seu coração. Mas é uma decisão, eu não vou te julgar por isso. Eu vou amar você, na medida do possível eu quero te conhecer, quero conversar com você, não quero julgar, não quero bater, não quero condenar. O pecado cometido, isso sim, mas as pessoas nós amamos, nós odiamos o pecado e amamos as pessoas, amém? Deus te abençoe, conforte seu coração aí, tá bom? Outra questão, infortúnios, né, e também influências espirituais perniciosas. Então tem pessoas que têm algumas vivências sobrenaturais muito desagradáveis, né? E essas vivências espirituais desagradáveis são formas que Satanás utiliza para atormentar, né, a vida de muitas pessoas que não estão em Cristo, que não estão com Deus, e essas pessoas acabam vivenciando isso muitas vezes por portas que foram abertas lá atrás. Mas entenda, você não está colhendo meramente os frutos de um pecado que o seu pai e sua mãe cometeu. Entenda, como os nossos pais são autoridades sobre nós, toda porta que eles abrem, porta de pecado, acaba recaindo sobre nós, a não ser que nós estejamos sobre outra autoridade, né? Quando nós estamos sob a autoridade de Cristo, quando Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso rochedo, nós temos um escudo de proteção nesse sentido, né? Significa que nós passaremos por tribulação, significa que nós vamos ser tentados. Jesus foi tentado, né? O auge, o ápice do cristianismo, que é Jesus Cristo, ele foi tentado. Então não pense que o diabo não vai tentar você, porque isso é uma ilusão, né? Agora tem coisas que são limitadas, né? Então o poder do Senhor, ele se apodera de nós, e da mesma forma como nós somos tentados, nós também temos armas na palavra de Deus para resistir à tentação, fugir do pecado, fugir da aparência do mal, né? E é dessa forma que nós vencemos, nos refugiando em Jesus. Para finalizar, aprendendo e repetindo um comportamento que dá lugar ao diabo, tá? Então, quando é que Satanás ganha autorização, autoridade para agir na nossa vida? Quando nós pecamos, quando nós alimentamos o pecado. Então eu não julgo as demais pessoas, e eu gosto muito de conversar a respeito disso, porque nós não temos essa capacidade de julgar, porque eu erro todos os dias, as pessoas que estão ao meu redor erram todos os dias, e eu continuo buscando a Cristo, eu continuo buscando o perdão de Jesus, né? Pelos atos ruins que eu cometo, pelos pensamentos ruins que eu tenho, né? Então a gente está num constante crescimento, né? Mas entenda, tem pessoas que elas permanecem no pecado sem arrependimento, né? E aí essas pessoas elas estão dando legalidade para que de alguma forma Satanás age na vida delas, né? E isso precisa ser consertado, né? Isso precisa ser consertado diariamente na minha vida e na sua vida também, na sua intimidade com Jesus. Então a minha oração para hoje é que nós dois, né, que você e eu, nós possamos encontrar em Deus uma forma de estar cada vez mais concentrados em quem Jesus é e estar copiando Jesus, sendo uma cópia de Jesus, e que nós também estejamos concentrados para fugir de toda aparência do mal, fugir de todo ataque de Satanás. José, quando um jovem, né, quando ele era jovem, ele foi assediado por uma mulher. E essa mulher devia ser bonita, né? Era uma mulher de um oficial egípcio. E essa mulher, ela se insinuou para José. E imagine você que está me ouvindo, né? José era um homem. E essa mulher, a gente imagina que seja uma mulher bonita. E José, ele não pensou duas vezes. Por ser fiel ao Senhor, ele fugiu do mal, né? Então, muitas vezes o que o mundo vai considerar como uma
uma simples fuga da nossa parte, muitas vezes o que outras pessoas vão olhar e vão pensar que a gente não tem coragem, a gente não tem competência, muitas vezes é simplesmente nós dizendo não ao pecado e dizendo sim a Cristo, né? Então muitas vezes a gente vai negar um copo de bebida alcoólica e talvez as pessoas vão rir da nossa cara e vão dizer, por que você não bebe? Todo mundo está bebendo. Muitas vezes a gente vai negar um cigarro, um baseado, a gente vai negar uma droga, né? E as pessoas vão rir da gente. Muitas vezes a gente vai negar ter relação sexual antes do casamento e as pessoas podem rir da gente, né? Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã com isso é abandone as práticas pecaminosas, né? Pegue todos os atos ruins, né, que seus pais possam ter cometido e façam diferente, né? Perdoe eles, porque eu tenho certeza que os nossos pais eles fazem o melhor com aquilo que eles têm nas mãos, né? Então muitas vezes eles não conhecem a Cristo, muitas vezes não têm a palavra de Deus, muitas vezes o exemplo familiar que eles tiveram na infância não foi legal, né? E aí eles fazem o melhor com o que eles têm, da mesma forma como nós vamos fazer o melhor com o que nós temos, né? Então perdoe seus pais pelos atos ruins que eles podem ter cometido e aproveite para olhar os erros, as falhas deles e não cometer, né? E não cometer, fazer diferente, né? Para que você não tenha a mesma colheita. Amém? Que Deus te abençoe, te dê sabedoria sobre essa palavra, te dê sabedoria sobre a Bíblia. Leia, reflita nos textos bíblicos, tire um tempo com o Senhor, aquele que é o único digno de receber toda a glória, toda a honra, e em nome de Jesus, que a sua vida não seja uma vida de escravidão, não seja uma vida de prisão, mas seja uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.